Olá, alunos e alunas do Claus Lovato e Davi Campista, tudo bem com vocês? Sou eu novamente, a Fernanda, e hoje a gente vai dar continuidade ao PET Geografia. Então, nós estamos na semana 4, na página 86. O tema a ser tratado hoje é Biomas e Biodiversidade dos Domínios Morfoclimáticos. Então, qual que é a principal diferença entre biomas e domínios morfoclimáticos? Biomas, ele vai ser caracterizado principalmente por ter essa diversidade de fauna e flora, ou seja, uma biodiversidade de vegetais e animais com características próprias. Então, o bioma, ele vai ser influenciado pelo domínio morfoclimático, principalmente pela questão do clima, porque o clima vai dizer que tipo de vegetação e que tipo de animal vai se criar nessa região. Mas o bioma ele vai dar principalmente ênfase nessa questão da biodiversidade, né? Da biodiversidade biológica própria, principalmente da fauna e da flora. Então, aqui eu trouxe um mapa para vocês, para a gente entender quais regiões a gente vai trabalhar hoje. Hoje a gente vai trabalhar o Brasil inteiro, porque a gente vai falar de todos os biomas presentes no Brasil. Existem outros biomas em outras regiões do planeta. Então, a gente vai trabalhar o bioma da Amazônia, que está localizado ali na região norte, o bioma da Caatinga, localizado no nordeste, o bioma do Cerrado, que vai pegar essa parte, né, central do país, o Pantanal, que vai pegar principalmente os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o bioma da Mata Atlântica, que vai pegar essa faixa litorânea do sul ao nordeste do país, e o bioma do Pampa, que vai estar localizado principalmente no extremo sul, né, que vai estar localizado no extremo sul do país. Então, esses são os 6 biomas que nós vamos trabalhar hoje: Amazônia, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado e Pampa. E só de olhar, né, essa primeira impressão que a gente tem é que são biomas bem diferentes, com uma diversidade própria. Então, vamos começar falando um pouco sobre a Amazônia. A Amazônia é o maior bioma que nós temos, o maior bioma brasileiro. Ele ocupa quase metade do território brasileiro, ocupa 43% do território. É a maior reserva biológica do mundo. Então, é o que nós temos de mais gigantesco em reserva biológica, em diversidade biológica no planeta Terra. Ele tem 2.500 espécies de árvores e 30.000 espécies de planta. Aqui no slide está errado, mas corrigindo, são 30.000 espécies de planta. Ele abrange 9 estados, principalmente estados que são localizados no norte do nosso país, como Roraima, Amapá, Amazonas, Acre. Ele também vai pegar ali uma porçãozinha do Mato Grosso, né? Então, ele ainda vai, né, participar dessas faixas de transição, ali você ainda vai conseguir encontrar resquícios do bioma Amazônia. Ele é um clima equatorial, como a gente falou na questão dos domínios morfoclimáticos, um clima equatorial, ou seja, ele tem um nível de pluviosidade muito alto, né? A gente falou que chove o ano todo na Amazônia. Mesmo quando há uma baixa das chuvas, a chuva ainda é constante. Isso vai fazer o quê? Que a mata seja muito densa. Então, que haja árvores muito grandes, árvores de grande porte, como a seringueira, açaí e mogno. Árvores essas muito importantes para nós, né? A seringueira é que vai produzir a borracha, o açaí, que é uma fruta muito característica do Brasil, né? Que vai, né? É uma febre, né? Dissipada pelo Brasil todo. E o mogno, né? Que é uma árvore muito conhecida para a construção de móveis. A fauna é diversa, como saguí, bigode, ariranha e jacareço. Eu trouxe aqui uma foto para vocês da ariranha, que é um animal bem característico da Amazônia. E são animais endêmicos, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, uma característica principalmente por uma vegetação arbórea e arbustiva. Abrange 11 estados, e esses 11 estados vão estar localizados ali, né? Desde um pouquinho ali da região norte de Minas Gerais, ali ao centro mesmo, como Distrito Federal. Vai pegar um pouco ali do Maranhão, então ele vai se distribuir ali bem no centro do país, pegando algumas regiões aqui também. Bom, o Cerrado é a nossa savana, a savana mais rica em biodiversidade do mundo. Então, essa
nosso cerrado é a savana mais rica em biodiversidade do mundo e ele vai trazer muita diversidade, porque às vezes a gente olha o cerrado e por conta principalmente de ser plantas baixas, né, arbóreas e arbustivas, arbustos, como a gente olha para essas plantas baixas, a gente não imagina a fertilidade que o cerrado possui. E isso é muito característico do cerrado, uma variedade muito grande de fauna e flora que é super importante para o equilíbrio, né, de toda a biodiversidade, da biodiversidade como um todo. Então, ele é um clima tropical sazonal, né, que a gente já conversou, né, aquele clima tropical típico. Então, ele vai ter aquele inverno seco, um verão mais chuvoso, árvores como ipê amarelo, buriti, jabuticaba é uma fruta que a gente tem muito conhecimento. É um grande divisor de águas. Muito disso, né, vai fazer com que o cerrado tenha sua importância por estar ali sendo responsável por levar água para várias regiões do país, por preservar os lençóis freáticos. E espécies endêmicas, como a anta, o gato maracajá e o tamanduá-bandeira. O que são espécies endêmicas? São espécies que só existem nesse bioma, nessa região. Quando a gente fala uma pandemia é mundial, uma endemia é regional. Então, espécies endêmicas são espécies que só existem nessa determinada região. A caatinga. A caatinga ocupa 11% do território brasileiro. E a caatinga é muito interessante porque ela é um bioma exclusivo brasileiro. Não existe nenhum outro bioma parecido com a caatinga em outra região do planeta. Ela abrange 10 estados, né? E ali a gente vai pegar um pouco do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte. A gente vai ter essa caatinga bem localizada ali no Nordeste brasileiro. É um clima semiárido, típico do clima nordestino, típico do sertão nordestino. Uma vegetação seca e espinhosa. Por que eu coloquei esse asterisco aqui? Porque vai variar muito da região da caatinga. Porque aqui, ó, onde as condições de umidade são favoráveis, ela vai ter, sim, árvores de médio a grande porte, como o juazeiro, a aroreia e a baraúna. Onde as condições do solo são mais secos, eles vai ter uma grande quantidade de cactos, né, como o facheiro, o mandacaru e o xique-xique. Então, esses cactos, né, essas plantas, elas vão ser cruciais, né, para os animais se alimentarem na época da seca. E espécies como o tatuapeba, o gato selvagem e a asa branca. Eu trouxe aqui o tatuapeba para vocês, que ele é uma espécie de tatu, e essas espécies também são endêmicas, só existem nessa região. Apesar dessa grande biodiversidade, dessa grande diversidade de espécies de fauna e flora, 40 mil quilômetros da Caatinga já podem ser consideradas desertas. Isso muito por conta do desmatamento, por conta de cortarem as árvores para fazer lenha. Então é muito importante a gente preservar essas regiões, porque, por exemplo, a desertificação desses espaços ela é irreversível, né? Depois que se torna deserto, não dá mais para voltar atrás. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica. É um dos biomas com maior diversidade do planeta, uma região de planaltos e serras, por isso que a Mata Atlântica ali está trabalhada na região litorânea, na região de serras, pode ser encontrado em 15 estados, né? Então, os principais estados que vai pegar ali é Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina. Vão ser os principais estados onde vai ter mais concentração de Mata Atlântica e depois ela vai ser encontrada em mais de 12 estados, né, resquícios da Mata Atlântica. Além de países como a Argentina e o Paraguai, para vocês terem noção da extensão da Mata Atlântica. É uma floresta tropical, com mais de 35% das espécies existentes no Brasil.
Então, olha para você ver a importância da Mata Atlântica para a questão da riqueza de biodiversidade que a gente consegue produzir, como as bromélias e o jequitibá rosa. Ela é latifoliada também, uma floresta densa, né? Esse clima tropical faz com que as chuvas sejam bem distribuídas o ano todo, faz com que, né, a gente tenha uma grande quantidade de vegetação, que as folhas, que as árvores sejam densas, que as árvores sejam grandes, né? Fauna parcialmente endêmica, a Mata Atlântica vai ser o bioma com mais espécies endêmicas. 40% dos mamíferos só vivem naquela região. Ou seja, se você desmata a região da Mata Atlântica, você coloca essas espécies em extinção. É um clima tropical úmido, isso que faz com que as chuvas sejam bem distribuídas e constantes o ano todo. Litoral e Serra do Mar. Então, vai ser toda essa região de litoral e Serra do Mar que a Mata Atlântica vai abranger. Pantanal. Ele é o nosso menor bioma, porém é a maior área de planície inundada do mundo. É considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, para vocês terem noção da importância do Pantanal para o mundo. É localizado na bacia do Alto do Paraguai, abrange 2 estados, que vai ser o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e porções da Bolívia e Paraguai. É um clima tropical continental, então o verão vai ser inundado de muita chuva e o inverno seco, formando barro, aí o nome Pantanal. Vegetação composta por gramíneas, árvores de médio porte e arbustos. Então, principalmente na época do inverno seco, né, quando se forma o barro, se dá para ver as plantas, essa região vai ser muito usada para pastagem. Tem a fauna mais rica do planeta. A gente tem uma grande concentração de artrópodes, insetos, mamíferos no Pantanal. Então, embora seja o nosso menor bioma, ele tem muita riqueza em fauna, né? Eu trouxe aqui uma foto do tuiuiu, que é a ave característica do Pantanal, o veado catingueiro também, a preguiça e a onça pintada, né? Vão ser os animais endêmicos dessa região. O Pampa é o nosso último bioma a ser trabalhado hoje. Ele é o único bioma de uma única unidade federativa, ou seja, ele vai estar localizado ali no Rio Grande do Sul. Ele é o nosso clima mais diferente, que é o clima subtropical, ou seja, ele vai ter as 4 estações do ano muito bem definidas. Então, é aquele típico clima que a gente vê, que a gente consegue ver o verão, a primavera, o outono e o inverno. Você vai ter essas estações muito bem definidas. Uma vegetação composta por gramíneas, arbustos e árvores de médio porte. E por conta disso, né, por conta dessa característica de gramíneas, arbustos e também por ser tomado por basicamente planícies, ele vai ter como sua principal atividade produtiva a pecuária extensiva, né, uma fauna rica e diversa, como macaco-pego, ema, furão e tucano. Ele apresenta mais de 3.000 espécies de planta, como o louro pardo, a canjerana e unhas de gato. Então, vão ser uma fauna muito local, né, muito endêmica, que vai se criar apenas ali por conta dessas 4 estações bem definidas. Então, um tipo específico de fauna e de flora vai se criar ali. Então, destacado pelas planícies, sua principal atividade econômica é a pecuária extensiva, sendo também grande produtora agrícola de soja, milho e etc. Outra produção agrícola muito característica do sul vai ser a uva, né? O sul é um grande produtor de vinhos, então, principalmente pela pecuária extensiva e pela essa produção agrícola, o Pampa ele vai ser muito desmatado, né? Porque quando você retira essas gramíneas, esses arbustos característicos do local, ocorre um processo, né, de desmatamento e, posteriormente, com o uso excessivo do solo, há um processo de arenização muito característico do Pampa.
Então, quando o processo de arenização ocorre, o solo morre, né? O solo fica infértil e não há como se recuperar esse solo. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico que vai mostrar o desmatamento dos biomas em 2019. Em 2019, o Brasil perdeu 1.128.708 hectares de vegetação nativa. O principal bioma vítima desse desmatamento foi a Amazônia, e em sequência o Cerrado. Isso é muito grave para nós quando a gente entende que a Amazônia ela tem uma importância mundial e não só mundial, mas também pela distribuição das chuvas dentro do país, para toda uma questão de manutenção da umidade do país e para que também regiões como a Caatinga e o Cerrado não virem um deserto. O Cerrado, né, quando a gente fala sobre ele ser a grande caixa d'água do Brasil, então é muito importante preservar isso. E quando a gente mata esse solo, a gente automaticamente está matando, né, a capacidade pluviométrica de armazenamento desse solo. Então, é muito grave. O Pantanal também tem sofrido muito, né? Ele ocupa o 3º lugar em questão de desmatamento. Então, acho importante a gente trazer esses dados para a gente entender a gravidade do que é isso para nós. Hoje, a gente vê essas tempestades, essas chuvas muito fortes, um clima muito desregulado. E isso é fruto, né, desse desregulamento mesmo, causado pelo desmatamento, né, que vai causar um desequilíbrio climático, um desequilíbrio para nós, né, para nossa vida, para nossa vivência, por o que a gente entende de mundo hoje. Então é muito grave quando a gente desmata sem saber e sabendo até as consequências desse desmatamento. Aqui eu trouxe para vocês um mapa mental que eu sempre tento deixar aqui para vocês, com características importantes de cada bioma, o que são biomas. Então, eu acho muito importante para vocês gravarem, para vocês terem. E agora nós vamos para a atividade de vocês. Então, aqui nós estamos na página 88, né, nos inícios das atividades da semana 4. E a primeira atividade aqui vai pedir para vocês identificarem os biomas representados nas imagens abaixo. Então, já existem alguns biomas identificados aqui. E vocês vão precisar anotar esses que faltam. Aqui embaixo nesse quadrinho. 2. Em relação aos mapas abaixo, analise a alternativa incorreta. Então, aqui vai falar um pouco sobre a distribuição do cerrado, né? A constituição original do cerrado e depois o que a gente tem como cerrado hoje. E uma dessas alternativas aqui está incorreta. Então, a partir do que a gente conversou hoje na aula, vocês vão analisar o que está errado aqui. Cite 2 características dos biomas presentes no estado de Minas Gerais. Então, a gente vai ver, né, uma grande porção do Cerrado, uma grande porção de Mata Atlântica aqui e uma pequena porção da Caatinga. Então, quais são as principais características que compõem esses biomas? Vocês precisam colocar aqui. Observe o gráfico a seguir. O gráfico acima, espécies ameaçadas por ano de publicações da lista, foi elaborado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. As listas são os levantamentos das espécies ameaçadas em extinção, analisando o gráfico ao qual conclusões se pode chegar. Então aqui, vocês vão ter que observar o gráfico, há uma crescente, né, durante os anos que passam. Então vocês vão ter que dizer a que se dá esse aumento, né? Por que esse aumento? A gente aí pode falar o quê? Será que é por conta do aumento do desmatamento, aumento da população, aumento da expansão da pecuária, do agronegócio? Tudo isso tem que ser avaliado por vocês. 5. Na charge, há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro, que tem grande impacto ambiental. Entre outros, pode causar a contaminação das águas subterrâneas e dos rios, prejudicar o equilíbrio de diversos ecossistemas e comprometer a qualidade dos alimentos. Então, aqui, um homem está na delegacia e aí o delegado pergunta: por que o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo?
Aí ele. Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E a sobremesa, morango e uva. Então, por que ele diz isso, né? Porque hoje produtos naturais significam uma tentativa de morte. Consumir produtos, né, antes ditos naturais significam uma tentativa de morte, né? O que está sendo feito nesses solos, nesse processo de produção que faz com que esses produtos fiquem danosos ao nosso sistema imunológico, ao nosso sistema como um todo. Então, vocês vão responder aqui. E aí, a gente se encontra na semana 6, daqui a pouquinho. Então, obrigada por assistirem até aqui. A gente se encontra na semana 6. Até logo. Bons estudos para vocês. Tchau!